Olá, é bom ter você de volta. Continuamos então a examinar o parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, identificando agora o seu inciso 2º. Retomamos então pelo teor expresso desse dispositivo, vendo que, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Inciso 2º, indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST que conflite com a decisão regional. Por esse teor, se tem uma noção de que esse é um dos dispositivos, vamos dizer assim, de menos força, ou seja, é tão elementar essa disposição que é pouco comum que haja recurso em que não se observe essa exigência. Entretanto, como se verá nas decisões a seguir, pode ocorrer essa situação e há consequências específicas que advêm da eventual aplicação desse dispositivo ou da não atendimento desse dispositivo para eventual recurso. Um destaque que tem que se fazer é que já era referida texto semelhante na súmula 221, na qual se trazia que a admissibilidade de recurso revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Então, qual é a regra geral, qual é a instrução geral advinda desse dispositivo? É de que há necessidade da indicação expressa, ou seja, indicação numérica específica da lei e do seu artigo, do dispositivo completo, caso seja inciso, parágrafo, a linha, a indicação expressa da súmula, inclusive quando se tratar de súmula que tenha mais de um item, do item específico da súmula que é conflitante com a decisão regional, e da mesma sorte com a orientação jurisprudencial do TST. Essa disposição, apesar de elementar, ela se presta especialmente a caracterizar o óbice para aqueles recursos que sejam limitados, ou seja, a parte simplesmente manifesta uma intenção de recorrer, até eventualmente traz alegações de alguma forma genérica, mas não observa que o recurso em revista é um recurso de fundamentação restrita, ou seja, os fundamentos que são admissíveis e que justificam o conhecimento dessa modalidade recursal são aqueles especificamente dispostos em lei, diferente de uma petição inicial que essencialmente pode se pautar na exposição de fatos e eventual referência a algum fundamento jurídico. No recurso revista, assim como se faz no recurso especial ou no recurso extraordinário, a fundamentação é específica. Há questões jurídicas específicas que são as únicas que admitem o conhecimento do recurso. E nesse passo se tem mais precisamente a violação a dispositivo de lei ou da Constituição, por certo, de súmula do TST ou de orientação jurisprudencial do TST. As exigências quanto à indicação de forma explícita e fundamentada acerca de divergência jurisprudencial são objeto de dispositivo diverso. Assim, o importante a se destacar desse dispositivo é essa necessidade de indicação explícita e fundamentada. Por explícita deve-se entender a necessidade desse endereçamento, por assim dizer, desse endereçamento específico. Não basta, por exemplo, indicar simplesmente uma determinada lei, um artigo daquela determinada lei. Há necessidade da indicação expressa e o mais detida possível do dispositivo que se considera violado. Da mesma sorte, a súmula deve ser indicada não só pelo seu número, quanto por seu eventual item, como por exemplo a súmula 219, que tem cada vez mais itens, ou a súmula 51. Dessa forma, não basta apenas indicar genericamente que há uma violação à lei ou à Constituição, ou mesmo a súmula vista de forma geral. Há necessidade de explicitamente, ou seja, numericamente, se endereçar a alegada contrariedade daquela decisão regional com o dispositivo da lei ou a orientação expressa na jurisprudência do TST. Por fundamentada, se deve entender então que não basta apenas essa indicação. Apesar dessa indicação numérica ser necessária, ela não é suficiente. Há necessidade de que não só se indique qual dispositivo, qual súmula, qual orientação jurisprudencial é contrariada pela decisão regional, mas também se deve explicar por que se constitui em contrariedade àquela decisão regional. Dessa forma, enquanto esse termo explícita se indicaria o que foi violado, o que foi contrariado com a decisão regional,
Esse aspecto do fundamentada vai direcionar a explicitação do porquê a parte entende que aquele dispositivo, aquela súmula, foi contrariada. Quando virmos o inciso terceiro, nós vamos ver a importância dessa caracterização, de que a indicação seja explícita e fundamentada, especialmente porque a fundamentação dessa indicação vai render ensejo e facilitar grandemente a satisfação do inciso terceiro, ou seja, do cotejo, da comparação entre o que é dito na lei, na súmula ou na orientação jurisprudencial e o fundamento da decisão regional. Aqui, mais uma vez, nós lembramos que os recursos têm esse caráter volitivo e o caráter descritivo, ou seja, a parte manifesta seu interesse de recorrer e também deve, de forma fundamentada, expor as razões do seu recurso. Essa exigência se fortalece quando se trata dos recursos de fundamentação restrita, como se dá com o recurso de revista, que se caracteriza de forma ampla como um recurso de natureza extraordinária. Passando então ao exame das decisões, nós vemos aqui a comprovação de que, apesar de parecer elementar, é possível encontrar algumas decisões que observam o não cumprimento dessa disposição. Assim, nesse agravo de instrumento em recurso revista 12058, dígito 42 de 2014, tem que verifica-se nas razões do recurso revista que o recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 896 da CLT, limitando-se a demonstrar seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável. Não há indicação de violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal, contrariedade a súmulas ou orientações jurisprudenciais e divergência jurisprudencial que viabilize o processamento do recurso. Dessa feita, o recurso do segundo reclamado não ultrapassa a barreira do conhecimento, tendo visto que não preenche o requisito previsto no artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 2º da CLT. Nesse outro julgado, é ainda mais específica o não atendimento dessa exigência, é o agravo de instrumento em recurso revista 12.0000, dígito 18 de 2009. Aqui, na ementa desse julgado, se tem que o recurso de revista não reúne condições de admissibilidade, pois a parte recorrente indica genericamente a violação ao artigo 5º da Constituição Federal, sem, no entanto, especificar qual inciso do aludido preceito estaria supostamente violado pela instância de origem, em total descompasso com o que determina o artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 2º da CLT e a súmula 221 desta Corte. O que pode até se encontrar alguma variabilidade nesse entendimento, ou seja, a exigência da indicação de incisos quando os dispositivos ditos por violados contém mais de um inciso, ou mais de uma linha, ou mais de um parágrafo. Entretanto, essa é a compreensão mais comum, ou seja, quando o dispositivo tem mais de um elemento dispositivo normativo, há necessidade de sua indicação expressa, inclusive como se dá na alegação de violação ao artigo 5º da Constituição da República, a necessidade da indicação de qual inciso estaria supostamente violado. Esse tipo de entendimento é confirmado inclusive pela SDI, como se tem, por exemplo, nesse julgamento de embargos 45600, dígito 96 de 2007, no qual expressamente se tem. Tal entendimento é aplicável analogicamente aos itens de súmula e atualmente corroborado pelo artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 2º da CLT. Origina-se no fato de que os recursos extraordinários têm a fundamentação vinculada e devem respeitar o princípio da dialética. Assim, ao contrário do que defende a turma, não é viável o conhecimento e provimento de recursos com base em dispositivo que não foi indicado precisamente. Retornam os autos à turma para prosseguir no exame do conhecimento do capítulo do recurso. Ou seja, aqui a SDI deu provimento a recursos de embargos porque a turma admitiu o recurso de revista com base em dispositivo que não foi indicado. Aqui, provavelmente, o que pode ter ocorrido é de que a fundamentação da parte indicaria o texto de um determinado dispositivo, mas esse dispositivo não era numericamente indicado, não era precisamente indicado na peça recursal.
E num esforço para melhor prestação jurisdicional, ou pelo menos uma tentativa do que seria uma melhor prestação jurisdicional, a turma entendeu de que seria suficiente a alegação ou a referência ao texto do dispositivo, mas não ao seu número. É uma referência ao que vimos em outras oportunidades, ao que alguns autores chamam de pré-questionamento numérico, ou seja, a necessidade ou não de que o acórdão da turma do Tribunal Regional refira ao número do dispositivo ou a indicação precisa também do dispositivo em que se fundamenta. Nesse caso, em que a turma conheceu e proveu o recurso de revista com base em dispositivo que não foi indicado, a SDI já teve a oportunidade de se manifestar e entender de que o parágrafo 1º do artigo 896, especialmente seu inciso 2º, não admite esse tipo de procedimento, ou seja, se dá conhecimento e provimento de recurso de revista com base em dispositivo que não foi indicado precisamente nas peças recursal. E aqui se nem uma consequência específica no âmbito processual, mais especificamente no âmbito recursal, quando a eventual aplicação do inciso 2º do parágrafo 1º-A como óbice ao segmento do recurso de revista ainda na instância regional, ou seja, naquele primeiro juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal Regional, se entende que não foi satisfeito o inciso 2º do parágrafo 1º-A. A consequência específica é de que, se houver a expressa indicação, a expressa fundamentação pelo Tribunal Regional de que o recurso de revista não merece seguimento porque não foi satisfeito o inciso 2º ou qualquer outro dos incisos do parágrafo 1º-A, há necessidade de que a fundamentação do agravo do instrumento remeta ou trate especificamente desse tema, não bastando a mera referência ou a mera remissão ao que fora o fundamento original do recurso de revista. Assim, nesse agravo, em embargos de declaração, em embargos SDI, em agravo de instrumento em recurso de revista 10586, dígito 17 de 2015, você tem que a agravante não insurgiu efetivamente contra um dos fundamentos do despacho negatório do seu recurso de revista, qual seja a inobservância da exigência do artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 2º e 3º da CLT. Segundo o princípio da dialeticidade, a fundamentação é pressuposto extrínseco da admissibilidade de qualquer recurso, sem o qual o apelo não logra desafiar a barreira do conhecimento. Esse, aliás, é um entendimento pacificado nessa Corte Superior, consubstanciado na súmula 422, item 1. A diferença que se faz é de que, uma vez que o agravo não trate especificamente do fundamento do despacho denegatório, da decisão que denegou o segmento ao recurso de revista, pode-se compreender que há o óbice expresso na súmula 422, ou seja, quando as alegações do recurso não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e nessa condição o recurso pode não ser conhecido. E nesse é o caso que se teve aqui. Esse agravo não foi conhecido e, consequentemente, surge uma necessidade de fundamentação diferenciada. Deve-se atentar, mais uma vez, caso o fundamento da decisão denegatória do recurso de revista, ainda, especialmente quando se der em sede do Tribunal Regional, o eventual agravo de instrumento que interesse a parte deve trazer impugnação específica a esse fundamento, ou seja, a parte não pode simplesmente repetir ou dizer que simplesmente o recurso atende todas as exigências legais. É necessário que a parte indique expressamente onde ela apontou para dispositivos de lei ou da Constituição Federal ou súmula ou orientação jurisprudencial, isso tudo como constantes da sua peça recursal, do recurso de revista. Caso contrário, é possível que o agravo de instrumento sequer seja conhecido, porque não há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, e nesse caso seria a decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. Uma breve observação que se deve fazer aqui é de que a jurisprudência atual vem entendendo que a satisfação ou não das exigências do parágrafo 1º-A se trata de pressuposto intrínseco.
Aqui, quando se trata de referência a pressuposto extrínseco, está a se falar mais da fundamentação do que propriamente da exigência específica prevista no parágrafo 1º-A do artigo 896. Como vimos em oportunidade anterior, atualmente a jurisprudência do TST vem entendendo que isso se trata de pressuposto intrínseco e, consequentemente, não se enquadraria nas exceções da súmula 353 quanto à admissibilidade de embargos à SDI para tratar de agravo de instrumento não provido com base nessa fundamentação. Então esse foi o nosso exame inicial do inciso 2º para parágrafo 1º-A do artigo 896. Ele tem uma relativa simplicidade porque parece ser elementar de que quando um recurso se fundamente em violação a dispositivo de lei ou da Constituição ou a súmula ou orientação jurisprudencial, naturalmente a parte já indique no texto do seu recurso quais sejam esses dispositivos. Mas como vimos, há necessidade de sua indicação específica, o tão específica quanto seja necessária, ou seja, quando um determinado dispositivo de lei contenha alíneas, parágrafos ou mesmo incisos, há necessidade de sua indicação específica para possibilitar o confronto entre as alegações trazidas no recurso e a eventual fundamentação da decisão recorrida. Também vimos uma relativa alteração ou relativa modificação na dinâmica processual quando o eventual óbice derivado desses dispositivos ou do parágrafo 1º-A é observado especialmente no Tribunal Regional e, consequência, o agravo para ter condições de conhecimento deve impugnar especificamente essa questão, além, é claro, de renovar as alegações referentes ao mérito do recurso que foi trancado. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.